professor António Amorim. Vamos lá ver aqui. Então, ora, muito boa noite, Sr. António Amorim. Como está? Está bom. Aqui estão os Gabis. Ora bem, conte-me de onde é que você é já agora? Eu sou da Charneca da Caparica. É Charneca da Caparica, exatamente. Faz-me lembrar. Sim, pode continuar. Conte-nos a situação, como você, os pomos, como é que escolheu a colombofilia para o seu hobby, neste caso, não é? Isto é assim, eu nasci ao pé de grandes colombófilos, porque nesta zona, que é o concelho de Almada, criou-se e cria-se ainda grandes pomos, e houve grandes colombófilos, como há noutras zonas, como há no Porto, e noutras zonas em que as pessoas eram muito aguerridas, e antigamente as pessoas, isto era um desporto muito praticado, as pessoas não tinham internet, não tinham isto, não tinham aquilo, e então dedicavam-se a isto a sério, para ter uma ideia, nos anos 50 e os anos 60, importava-se diretamente da Bélgica pomos para aqui para o meu concelho. Eu sei. Eu por acaso, desculpe-me, eu por acaso tive a opção tive aí a trabalhar em Lisboa, por mais propriamente em Loures, conheci aí alguns colombófilos aí, cheguei a ir à cidade colombófila de Loures, eventualmente, mas continuo. Isso é do outro lado do rio. É do outro lado do rio, exatamente. E então importou-se, na altura, Ilóis, importou-se Fabris, pessoas simples, pessoas trabalhadoras, conseguiam importar nesse tempo, que era uma fortuna, Fabris puros, diretamente do Fabri, Ilóis, Celes, que as pessoas não sabem, nem nunca ouviram se calhar falar, pomos que fizeram colónias. Acredito que sim. E depois, as pessoas aqui, como estavam muito perto de Lisboa, foram adquirindo o melhor que havia em Lisboa, porque nessa altura havia muitos doutores, muitos engenheiros, pessoas da alta sociedade, que tinham pombos. Acredito. O Álvaro Silva, o engenheiro Vasguedes, muitas pessoas. E depois eles iam chegando aos mais pequeninos, e eu com 12 anos comecei a ver aqui um amigo meu, que é o Zé Luís, tinha aqui o pombal ao pé de mim, comecei a estudar, o meu pai ia lá buscar com uma chibata, porque não para eu deixar os pombos, eu ouvi ouvir atrás das costas, uma verguinha, ai corre rapaz para casa. Pronto, e comecei assim, aos 15 anos, foi o primeiro ano que eu comecei a voar com pombos. Em 1975. Você, naquela altura, que tipo de alimentação é que vocês usavam para milhos partidos? Era para dar aos pombos? Não, era já a ração. Já havia ração naquela altura? Claro que sim, então isto não estamos a falar também há tantos anos assim, não é? Sim. Do meu tempo, 1975. Já havia Exato. as rações do Adrião, as rações do Galrão. A ração normal era a ração normal. Exato. De competição. Já se competia, já se havia os laboratórios todos da Ron Freire, o senhor Idalécio, que era do Reino dos Pomos, importava isso tudo, a Genete, a Fabri. As pessoas já daquele tempo eram evoluídas, já sabia. Já ia a Lisboa, eu ia a Lisboa de caminhoneta da carreira, comprar as coisas ao senhor Idalécio, na Avenida da Palma. Já sabia. Você com 15 anos, você quando marcou o seu primeiro pombo, aquilo deve ter sido uma experiência única. Nesse ano só marquei um pombo. Um Picasso. Um Picasso ou Pigarço. O Pigasso, que foi um senhor que era o senhor Alfredo Valério. Porque naquele tempo a gente andava aos ovos. Andava-se aos ovos, ia só aos voadores deles. Às vezes tinha que se limpar os pombais, a dar uma ajuda. E trazia-se os ovos, mas aquilo era difícil de arranjar. Era difícil de arranjar coisas boas. Era difícil. Acredito.
Pois, eu comecei a trabalhar em 77 e em 78 comprei o primeiro pombo por 5 contos de reis. Mas Você, sim, você teve algum título importante que ganhou, que seja importante para si, uma anilha, ou alguma coisa que você tenha ganho? Sim, títulos. Eu fui 3 vezes campeão na coletividade, da Chaneca da Caparica, uma vez com concorrentes, outra vez com 24, outra vez com 16. Fui uma vez campeão à Sociedade. Sabe como é que se campeão à Sociedade? Eu vou contar. Não sei. Em 1980, no ano 2000, desculpe. No ano 2000, fizeram um super campeonato. Campeonato super especial dos craques aqui, todos do Distrito de Setúbal. Foram lá muitos, lá a esse clube. E então eu cheguei ao fim, nunca mais me esqueço, com 9.142 pontos, ou 141. Eu e outro indivíduo que é o Garrete. Chama-se Garrete. Sim, sim. E eu fui lá voar à debolagem. Só que eu estava 25 km atrás deles. Que a gente está encostado ao mar, e eles estão na zona do Montijo, 25 km atrás dele. Mas pronto, ele é que foi o campeão, disseram. Eu estava 25 km atrás dele. E acabámos os dois com os mesmos pontos. Eu, para mim, considero que fui campeão. Exato, a meta é original. Exatamente os mesmos pontos. Os meus pombos voaram mais 1000 km numa campanha. Entre o primeiro e o segundo pombo. Já ganhei umas coisitas, já fui muitos campeonatos, tenho muitos campeonatos de velocidade, muitos campeonatos de meio fundo, muitos campeonatos. Fundo, assim, em 7 anos ganhei 5 vezes. Campeonato você é como eu digo, que linha é que cultiva? É os gabis? Os gabis do Dionísio. Sim, mas você só tem gabis? Não, isto é assim, os gabis do Dionísio. É um cruzamento que eu fiz. Sim. Que contém gabi. Mas não são puros. Mas eu não os gabis. E para dizer os meus pombos de gabis. Exato. Agora apareceram outros, já há outras pessoas que têm fama, que são gabis daqui, gabis dali, depois originais, e depois fui adquirindo gabis do Pachoto, através de um amigo meu no Algarve, dos irmãos Pachoto. Adquiri gabis do SIC, também tive gabis de várias raças. E depois fui fazendo a minha, porque o amigo não me conhece, mas os meus pombinhos têm muita história. Sim, acredito que sim. Aqui todos temos Se calhar vou dizer, andam milhares de pombos, não é dúzias, milhares de pombos a voar por esse Portugal, descendentes do pombal aqui dos gabis do Dionísio. Você tem algum cuidado especial, neste caso é o fundo, você o que é que costuma fazer na alimentação dos pombos de fundo? Você... Olha, o fundo é assim, atualmente, da maneira que os fundos são feitos e as pessoas sabem os tempos e se está mal aqui, já não soltam aqui, vão soltar ali. Os fundos, para mim, agora são feitos com a ração da velocidade e do meio fundo. E depois é adicionado à ração produtos que lhe deem mais um bocadinho de energia. Os pombos de fundo atualmente não podem ser como nos fundos antigamente, em que os pombos tinham fundos de muito trabalho. O tempo estava mal, os pombos vinham para a rua. Agora não, agora se está mal para a esquerda, vão soltar para a direita. Se está mal para a direita, vão soltar para a esquerda. E os pombos já fazem os fundos a voar a umas médias interessantes. Está a ver 1.300, 1.400. Sim. Se tornaram-se provas muito mais rápidas do que eram. Tornaram provas mais rápidas porque às vezes não se respeita o local da solta, sabe? Porque o local da solta é a coisa mais importante que se deve respeitar. Quando se vêm os pombos para lá, quando não há possibilidades nesse dia, vai no dia a seguir que se solta, ou um dia mais tarde. Compreende? E quando não há mesmo possibilidades, os pombos voltam para trás, porque alterar o local da solta é muito complicado. Sim, acredito que sim. Eu não sei, isto é a minha opinião. Alterar o local da solta
é igual para todos. Isto é sempre igual para todos. Uhum. Mas no fundo não é igual para todos. Não, porque a colocação do Pombal também interessa, porque se o concurso é mais virado para norte, aquele Pombal que está mais, como é que eu ia dizer, que está mais a sul vai ser vai ser prejudicado neste caso, não é? Porque não é só isso, e não é só isso, e não é só isso, é que você se prepara os seus pombos para fazerem 10 horas, 11 horas de voo. Exato. E depois o concurso é mudado e os pombos fazem 1500 ou 1600 metros por minuto. Ora, esses pombos que estão mais pesados têm mais dificuldade para conseguir acompanhar os outros velocistas, não é? Exatamente, e concordo consigo, exatamente. Pronto, olha. Diga. Era o. É isso. Se quiser saber algumas coisas, esteja à vontade. Pergunta não, simplesmente. Não, simplesmente como eu digo, isto, resumindo e concluindo, isto todas as pessoas perguntam, ei, como é que alimenta, e como é que não alimenta, e quem é que costuma dar a que produtos, à segunda, à terça, à quarta, isso são as questões que são aqui relacionadas muitas das vezes. E pode-se dizer, porque não tem problema nenhum, os pombos de fundo basicamente têm que ser de origens fundistas. Porque hoje em dia faz-se fundos com pombos de origens meio fundistas. Exatamente. Essa é que é a realidade, por isso é que os fundos cada vez foram reduzindo as quilometragens. A gente olha para os campeonatos e vê em 6 provas, 4 provas 580 km, por exemplo. São fundos. São fundos, porque o fundo começa com 500, mas aquilo não é bem fundo, aquilo são grandes meio fundos. Exatamente. Pronto, e então é assim. Agora, eu alimento os meus pombos atualmente com uma ração leve para fundo. Depois posso adicionar óleos e levedura de cerveja, posso adicionar Propanol Royal, posso adicionar várias coisas à ração. Isso é relativo. Você já como estávamos a falar há bocado, quando foi o Joaquim Canário, você administra comprimidos aos pombos, neste caso é suplementos alimentares, não é comprimidos, as pessoas misturam uma coisa com a outra. Administro, por exemplo, comprimidos de fundo, administro comprimidos de levedura de cerveja, administro alguns comprimidos também que existem no mercado vitamínicos para fundo. Sim. Exatamente. Eu acho que toda a gente administra, ou quase toda a gente, 80% das pessoas, uns dizem que sim, outros dizem que não. Sim, a gente sabe que eles são vendidos, é para algum lado vão, não é? Exatamente, são vendidos e alguém tem que os gastar neste caso, não é? Claro. Agora, muito importante, o pombo de fundo tem que ir 100% de saúde. Uhum. Muito bom, de vias respiratórias, não ter tricomonas. Acredito que sim. É o que afeta muito o pombo. As tricomonas é a pior coisa que os pombos podem ter, porque tendo tricomonas tem problemas respiratórios, está associado. Pronto, olha, você quer, se quiser deixar aqui uma palavrinha aos jovens que estão a começar na columbofilia, eventualmente a jovens ou a pessoas que estão a começar na columbofilia, o que é que você quer dizer? O que é que eu quero dizer? Quero dizer que eles estejam, primeiro que nada, preparados, que isto está muito difícil para se ganhar. E as pessoas têm que ter a mentalidade que existe columbófilos muito bem preparados a nível de pombos, instalações e de condições monetárias. E a pessoa, quando começa, tem que começar devagar. Procurar muito, mas mesmo muito, pessoas que sejam idóneas. O que é pessoas que sejam idóneas? São pessoas que digam assim, olha,
quando você levar um borracho deste casal ou levar um pombo deste, é dali. E quando eles comprarem, não comprarem muito. Irem a um indivíduo que marque muito bem e que esteja, na minha opinião, isto é a minha opinião, vale o que vale. Sim, claro, Esteja, claro. o indivíduo que marque muito bem de cabeça, que esteja atrás dos outros, não é que esteja à frente, é que esteja atrás dos outros, e diga-lhe a ele, em vez de ele comprar 10, diga-lhe a ele, olha, eu quero um do seu melhor casal. Em vez de comprar 10 a 50 euros, compra um por 500. Mas compra um irmão do Anilha de Ouro ou um irmão do Anilha de Prata. E compra aqui um e vai comprar outro ao outro lado. E depois vai fazendo um casal. Aos poucos vai montando a sua própria produção para fazer o pilar da colónia, não é? Claro, porque as pessoas querem ter muitos casais de muitas variedades diferentes. Depois têm pesos, têm pombos com um tamanho enorme e outros pombos com um tamanho muito pequenino. Depois o pombo que é muito grande já não come o mesmo, já a alimentação já não é a mesma para um pombo que tem um peso mais pequeno. Aquilo tem que ter uma colónia equilibrada e homogénea. Exatamente. Por isso o conselho que eu dou aos mais novos é: tenham calma, vão andando, o caminho faz-se caminhando, é preciso muitos anos para ser campeão. Se calhar é dos desportos que aparece menos campeões, é este. Quando um indivíduo está lá no topo, depois é muito difícil mandá-lo abaixo. Ele consegue às vezes manter 10, 12, 5, 7, 15 anos. Exatamente. Sem umas boas fundações. E é difícil derrubar. Exato. Por isso essas pessoas não podem querer, epá, eu agora vou começar e bim, depois ouvem meia dúzia de histórias e depois compram meia dúzia de pombos e depois o fulano ensina-lhe 2 ou 3 coisas e ele pensa logo que vai ser campeão. Epá, é engano. É engano, eu tive há 13 anos que não tenho pombos, voltei agora em 2019, estive parado, voltei agora e sei que vou ter as dificuldades porque tenho, por exemplo, adversários que são extremamente bons. Exato. Não é? E eu sei as limitações. A idade permite que as pessoas vão tendo a noção das coisas. Eu sei as minhas limitações atualmente, sei que os adversários são todos top e eu vou ter que me aguentar, vou também batalhar, até outra vez até lá chegarem. Apesar de saber que tenho pombos com origens top. Exatamente. Olha, e agora uma palavrinha para acabarmos global, uma palavrinha global em termos da fase que vivemos para todos os colombófilos. Agora vamos dedicar a todos os colombófilos a palavrinha. Eu espero que isto melhore, a situação do Covid. Espero que se consiga realizar a campanha. Se não for de Espanha, a gente, por exemplo, a gente faz o nosso longa distância em Espanha. Se não for de Espanha, que se faça de Portugal, porque é melhor pouco que nada. Tenham muito cuidado onde é que forem e protejam-se. E que ganhem os melhores e que não vão desistindo. Vão sendo persistentes. E vão sendo persistentes. E foi um prazer falar contigo. Olha, agradeço-lhe imenso. Eu é que agradeço por perder um bocadinho do seu tempo de ouvir aquela história. As histórias encontrei-o aqui no Facebook e digo assim, então porquê é que eu não falo também? Depois você abriu a possibilidade. Exatamente. Aprende sempre. Aprende sempre. Olha, agradeço-lhe imenso por ser um espectador assíduo daqui dos nossos diretos. Ouvi falar da colombofilia, falou bem do que falou da colombofilia também. Agradeço-lhe imenso em meu nome, em nome da administração. Qualquer dúvida, estaremos aqui para falar os dois. Alguma coisa que precisem cá dos Gabis, ele está sempre disponível para poder dar alguma explicação. Tá, muito obrigado. Do pouco que sabe. Exato, o pouco que sabe é muito para muita gente. É significativo. Tá, muito obrigado e uma boa continuação. Obrigado.
Boa noite. Pronto, vamos ver aqui outro, tem aqui outro. Alberto Soares.